uma novidade para contar para vocês. Kardec não tinha escrito muitas cartas e documentos na época dele? E onde estão essas cartas? Ele não fez os manuscritos, as comunicações com os espíritos, não fez tudo isso? E aí, cadê esse material? Então, a informação que nós tínhamos é que esse material estava perdido. Ele havia sido queimado. E que não tinha sobrado absolutamente nada. Mas eu trago a informação para vocês, né? Um dia eu volto nessa cidade para contar mais, mas um pesquisador chamado Canuto Abreu, alguém ouviu falar do Canuto Abreu? Canuto Abreu era um pesquisador da época do Herculano Pires. O Canuto Abreu foi para a França e foi procurar se tinham restado manuscritos de Kardec. E ele, depois de muito procurar, encontrou algumas pessoas que estavam secretamente guardado, desde a época de Kardec ter morrido para cá, documentos inéditos, de próprio punho, escritos para Kardec. Ele veio para o Brasil, pesquisou em cima disso tudo, manteve sob segredo, com medo até que pudessem sumiço nesse material, né? Se alguém encontrasse, poderiam dar um sumiço, né? E não contou isso para pouca gente. Alguns pesquisadores sabiam disso, da época dele. Ele fez um testamento e deixou para a filha, e falou para ela, você vai ser a guardiã. E qualquer coisa que aconteça comigo, você é responsável. Junto a 800 caixas de livros raros. Não são 800 livros, são mais de 30 mil livros raros. E 20 mil documentos. E entre esses 20 mil, tinha 730 documentos de próprio punho de Kardec. A filha deixou para o neto do Canuto. Escreveu um testamento também. Você tem que guardar pessoalmente isso. E fazer com que nunca se disperse. Né? De tal forma que isso seja preservado. Esse neto do Canuto Abreu, em São Paulo, ele tentou por 20 anos conseguir alguém que desse uma forma daquilo ser acessível e pudesse finalmente se tornar um material conhecido de todos nós. E não encontrou. Há 3 meses atrás, sabendo que nós estávamos resgatando a Gênese de Kardec, né, nós tivemos um contato com ele e ele sentiu confiança e falou assim, Paulo, você toma a frente de finalmente pegar todo esse material e tornar ele útil para a gente recuperar Kardec? Eu falei, sozinho eu não consigo. E aí o Centro Espírita, as Casas André Luiz, se propuseram a formar um laboratório de pesquisa para recuperar esse material. E falaram, Paulo, você conduz os laboratórios para a gente recuperar esse material? Aí juntamos numa mesma sala as Casas André Luiz e o neto do Canuto Abreu. E aí eu falei para eles o seguinte, eu assumo a tarefa, com uma condição. Se vocês aceitarem essa condição, a gente começa o trabalho hoje. Eles falaram, então diz aí que condição é essa. A minha condição é a seguinte, vamos tornar esse material 100% público, acessível a todos, todas as páginas. Sejam a favor, seja contra, seja uma informação complexa, seja simples, o que for que a gente encontrar, eu vou tornar público. Vocês concordam? E os dois concordaram. Então nós assumimos, além de fazer a restauração da Gênese, o compromisso público, então, já estamos de posse dos manuscritos inéditos de Kardec. São 730 cartas. Tem carta da Amélie Boudet, Gabriel Delany, Leon Denis. Tem carta de Kardec falando sobre a doutrina, carta conversando com médiums, cartas contando coisas pessoais, coisas familiares, conversa dele com os espíritos, muitas e muitas dezenas de conversas com os espíritos, que elucidam, esclarecem e acrescentam a nós o entendimento do espiritismo. E nós vamos fazer, então, a tradução, né, e vamos disponibilizar a público, para que a gente possa conhecer Kardec com muito mais detalhe do que conhecemos antes. Né? Então, lá tem cartas, por exemplo, de Kardec escrevendo a um pesquisador de outro país, que havia escrito a ele, olha, Kardec, eu tenho aqui esse material que eu queria conversar com você a respeito do espiritismo, tal, quando eu puder vir a Paris. Ele escreve uma carta para esse homem, dizendo assim, aguardo você, né, mas eu tenho uma notícia muito importante para lhe dar.
encontrei os seus filhos na rua de Paris. O seu filho estava na rua de Paris, passando fome. Mas, assim que eu encontrei, eu recolhi em casa, dei comida, restabeleci as condições dele e eu já estou com ele procurando emprego. Quando você vier a Paris, você já vai encontrá-lo restabelecido. Então eu escrevo para dizer que o seu estudo do Espiritismo será muito bem-vindo, mas eu também quero tranquilizá-lo que o seu filho está em boas condições. Vocês conseguem entender que Kardec é esse? É um Kardec que não era uma pessoa enfiada no escritório, né? Conversando com os espíritos, né? Era uma pessoa envolvida com os seres humanos. E esse é um episódio de dezenas e dezenas de episódios que vão mostrar um Kardec ser humano, né? Não é isso que a gente tem que contar para todos os espíritas? E temos que contar para o mundo quem foi Kardec? Ele não foi só uma pessoa enfiada lá nos livros. Ele foi uma pessoa voltada para o ser humano, né? Tem muitos e muitos momentos que a pessoa reclamava dele de um problema, de uma doença, e a gente tem textos dele conversando com os espíritos e pedindo ajuda. Então a pessoa chegava lá em Kardec e falava, olha, você pede para os espíritos ajuda que eu estou passando uma dificuldade? Né? Será que ele tinha tempo para fazer isso? Mas você vai encontrar ele falando, Espírito da Verdade, tal pessoa está com tal problema de saúde. É possível que vocês se mobilizem para ajudá-la? Então veja, ele parava a pesquisa dele para se preocupar com a doença de alguém que procurou ajuda. Então nós vamos conhecer um Kardec muito mais amplo, complexo e humano do que a gente conhece. E nós vamos trazer esse material, então, de agora, nos próximos meses e anos.